Eu fico pensando, Guilherme, e aí saindo dessa pesquisa e a gente ampliando um pouco o olhar, politicamente, o que a gente ouve de algumas fontes é que esse é um ponto de virada para o governo Lula, que pode significar que Lula não é um personagem político morto, como o bolsonarismo apontava, como o Centrão tentava pintar. O Centrão já estava indo muito para o lado do Tarcísio. A gente teve o governador se vendo num momento em que ele não agradou ninguém, e aí ele foi calibrando o seu discurso, foi tentando se reaproximar do setor produtivo, que não gostou das primeiras reações do governador de São Paulo. E a gente sempre tenta entender também o retrato do hoje. A gente está em julho de 2025, ainda tem muita coisa para acontecer. Queria ter uma avaliação de vocês, se dá para pensar nesse como um ponto de virada. Quando a gente ouve fontes ali do governo Lula, tem uma percepção muito aguçada de, olha, daqui para frente a gente não pode errar mais. A gente tem que mirar aqueles 40% de aprovação. Então, eles estão conseguindo chegar perto. O que vai ditar se é um ponto de virada ou não? E a força desse personagem político que é Lula para 2026, frente a esses outros nomes que vão surgindo nesse tabuleiro político? Isabel, primeiro vamos falar sobre a questão do próprio governo, né? Como o governo está muito focado na aprovação, e está certo, o governo tem que focar na aprovação, acho que esse é o momento, sim, de quebra de tendência. Acho que a gente tem que usar essa palavra. A gente vinha numa tendência de queda de novo desde janeiro. O que a gente está vendo é que essa pesquisa não seguiu a tendência, pelo contrário, começa a mostrar uma melhora. Só que é muito Tá. cedo para a gente, né? A gente chama de tendência 2 pontos seguidos, ou seja, 2 pesquisas na mesma direção. Então a gente ainda não pode falar que é uma tendência de melhora, né? Uma quebra na tendência que a gente estava vindo. Então, acho que é bom, de certa forma, ter essa sobriedade, né? O governo, tenho certeza que vai, espero, né, que tenha sobriedade também ao ler as pesquisas, mas ainda está cedo. E por que eu estou dizendo também que acho que é um momento de sobriedade? Porque pesquisas mostram também que o governo não necessariamente conseguiu essa popularidade por conta daquela campanha, né, da disputa com o Congresso, por conta da discussão ali da justiça tributária, né, de taxar os super ricos. Ou seja, não é, de novo, não é tanto que o governo conseguiu produzir isso. E eu trago essa informação porque quando não é o governo que está conseguindo, né, que não foi ele que produziu sozinho, isso não significa que ele vai continuar conseguindo. Né? Ele já não conseguiu agora, ele vai ter que também trabalhar bastante. Então, acho que é um resultado positivo, um resultado que indica, né, que pode melhorar, mas ainda está muito cedo para a gente fazer essa avaliação de que, não, agora o governo é como se fosse um ciclo da taxa Selic, né? Uma hora ela sobe, depois ela passa um tempo crescendo. Ainda está muito cedo para a gente indicar que isso vai ser uma tendência. Agora, falando da parte eleitoral, que eu acho que a sua pergunta é muito relevante, o primeiro ponto, né, a Elisa gosta muito de pesquisa, a gente gosta de discutir, as pesquisas são fundamentais para a gente estar avaliando, e não só a população, mas os atores políticos olham muito para as pesquisas para fazer esse cálculo. Quem que eu apoio, quem tem mais chance. Porque a pesquisa, né, a gente mostrou hoje os resultados de avaliação de governo, depois vem os resultados do cenário eleitoral, de certa forma, como está essa intenção de voto, se a eleição fosse hoje, né, muito cedo, ainda falta mais de um ano e alguns meses, mas eu acho que, sim, o resultado fica claro. O governo Lula, né, o presidente Lula, é sim competitivo, se ele melhorar, ele fica ainda mais competitivo, e o governador Tarcísio teve, né, um momento ali um pouco complicado no final da semana, porque, apesar dele ser um nome muito forte vindo do bolsonarismo, ele está do lado errado, né? A pesquisa mostra muito claro que a população não gosta do posicionamento do Trump, a população não vê motivos para o julgamento do STF, né, em relação ao Bolsonaro mudar por conta do Trump. O Trump não tem esse direito, né, para a maioria. Então, o próprio governador Tarcísio e outros nomes da direita vão ter que se adequar a essa nova realidade, decidir como eles se posicionam ou não. Então, a pesquisa é muito importante também, não só de ver como a população está vendo, mas acho que ela muda um pouco cálculos políticos que, enfim, partidos, potenciais candidatos têm que fazer.